Bem, meus amigos, já estou aqui com o vídeo do Paranormal Experience, aqui com o Alé que está aqui na imagem. Ele vai contar a experiência que teve ao ver a fita do ET de Varginha. Olhem só. Vamos acompanhar o que ele diz e vamos comentando ao longo da, do vídeo, ok? Vamos ver o que é que a gente acha disto. Vocês aí não se esqueçam do like, subscrevam o canal, ativem o sininho das notificações e aquela cena toda que era para receberem também aqui no Paranormal Tuga todos os vídeos que nós vamos postando aqui. Bem, vamos lá então ver o que é que diz o Alê aqui do Paranormal Experience sobre o ET de Varginha, sobre a fita do ET de Varginha. Vamos ver. Vamos lá. Então, aproveitando aqui, já deixando o recado para o corte, essa é a história definitiva de todo o nosso envolvimento com a questão da fita do ET de Varginha, tá? Eu vou contar a história completa agora, para que nunca mais me perguntem isso. Tá ok? Vamos lá. O que aconteceu? Desde o começo do ano, quando esse programa começou, a gente começou a receber e-mails e alguns contatos estranhos de pessoas que afirmavam ter a fita com o ET de Varginha vivo. Então, a entidade biológica do ET de Varginha, tá? Eu comecei a conversar com 3 pessoas diferentes. 3. No começo, o Edu, nosso produtor, e o Guru também não gostaram muito da ideia de que eu desse trela para essas pessoas, porque a princípio todas pareciam ser picaretas, falsárias, seja lá o que for, não é? O que aconteceu? Dessas 3, uma se apresentava como um ex-militar, então ele mandou para nós a matrícula dele lá do Exército, o número de matrícula do Exército, mandou um número de certidão, de alistamento, de serviço, não sei o quê. E o que ele falou? Ele falou que ele tinha acesso aos arquivos. Ele tinha acesso aos arquivos e que ele tinha lido Acesso aos arquivos. todo o material que continha lá descrito os eventos em Varginha, tá? Este militar, ex-militar, ele leu em texto. Eu fiz uma chamada com ele, conversei com ele, ele me passou um monte de informação a respeito do caso, várias delas que a gente já sabe, alguns outros pormenores ali, né? Tinha alguns registros de horários, de datas, tinha alguns outros nomes envolvidos, tinha algumas dinâmicas internas do próprio Exército. Tudo bem, achei bacana, achei tudo interessante, mas assim, nada muito relevante, porque eu falei, pô, mas você consegue me mandar uma foto? Você consegue fazer uma foto desse material? Ele falou, olha, não consigo porque eu li isso alguns anos atrás, eu não tenho mais acesso. Pois. Tudo bem, então esse... Logo aqui se vê que este primeiro não devia de ser muito confiável. Portanto, li há alguns anos e tal, não consegue a foto, etc. Pronto, já aqui dá para perceber que estava a tentar enrolar aqui o nosso amigo Alê. Vamos continuar, porque isto é interessante, interessante mesmo. Esse foi um caso. Os outros 2 casos são pessoas que Ainda afirmavam terem tido contato e posse com a fita original filmada pelo Exército. Um deles eu conversei durante uns 6 meses. 6 meses? Meio que não deu em nada, ele só enrolou, inventou um monte de história, falou que ia mandar, que não ia, que ia fazer uma cópia, não sei o quê. Ele falava que era um militar, na verdade ele falava que ele era um prestador de serviço da ABIN. Então ele fez um monte... Pronto, resumindo, este foi outro que o enrolou e que disse que tinha a fita e isto no fundo é um negócio. Isto, há muita gente, neste caso do ET de Varginha, que eu sei,
que faz negócio com isto. Alguns até tentam enrolar os outros e alguns caem na esparrela, mas o que se vê por aqui é a realidade. Estes programas mais famosos, estes podcasts, estas coisas assim, são muito enrolados também. Não é? Vamos seguir aqui Um monte para ver o que ele diz. de caso, de mistério, um monte de coisa conspiratória, não sei o que, babá. Esse contato eu dividi ele também com o Edson Boaventura. O Edson, Então o grande Edson também entrou na abraço, Edson. negociação. E a princípio ele queria vender o material. Ele queria vender, tá? Queria vender. O valor que ele estava pedindo na época para nós era 51 mil reais. 51 mil reais. 51 mil reais. Ele conversou com o Edson. Meu, isso é muito dinheiro. Mas também vê lá, ele aqui a dizer, ele conversou com o Edson. Com quem é que ele foi falar, não é? O Edson não é de... O Boaventura não é de se enrolar. Portanto, foi mesmo parar à porta certa, o Edson Boaventura. O Edson Boaventura. E o Edson falou, olha, vou ser bem sincero com você. Pois. 51 mil é um valor muito pequeno pelo que você alega ter aí. Exato. Só aí dá para Isso desconfiar. vale no mínimo não é? R$1 milhão, porque é uma prova de vida alienígena. Claro. Tá? Então eu e o Edson Boaventura, a gente ficou várias semanas conversando com este militar. Para quem não militar conhece da o Edson ESA, Boaventura, eu vou pôr aqui uma foto do prestador mesmo de agora. serviço, aparentemente ele era algum tipo de técnico de arquivo, informática. O Edson está a aparecer agora aqui no ecrã. No canal Enigmas e Mistérios. Se quiserem também ir lá, eu vou deixar aqui na descrição também. É muito bom, eles têm todos os vídeos deles são espetaculares. É tudo sobre ufologia. E também lá tem este caso do ET de Varginha, etc. Vão lá que é à maneira mesmo. Da BIM. Vamos seguindo aqui. E ele conseguia pegar essa fita, tanto que ele mandou foto da fita pra gente, né? Ele mandou um vídeo com a fita na mão, então a fita tinha lá o timbradinho da Força Aérea, lá do Exército e tal, não sei o que, escrito a data certinho. Tinha mais algumas informações, eu posso tentar procurar aqui para ver se eu ainda tenho esse arquivo para soltar de repente para vocês depois. Enfim, esse caso acabou que não deu em nada. Ele supostamente, até onde a gente ficou sabendo, ele vendeu essa fita para um cineasta americano chamado James Fox. James tá? Fox. A gente não tem mais contato. É aquele que fez agora, não sei se vocês sabem, fez um documentário sobre o caso de Varginha. Sim. O título é Moment of Contact. Até agora ainda não consegui ver, nem sei onde é que se vê. Se vocês estiverem a ver aí, se quiserem comentar aqui embaixo onde é que eu posso ver esse documentário, ponham aí nos comentários para eu ver, está bem? Agradeço. Bem, James Fox compra a fita. A gente não conversou mais com ele. Uhum. Ele sumiu. Ou era um golpe, ou ele queria tentar enganar a gente e vender a fita por 50 mil reais, ou ele realmente tinha a fita original e vendeu para o diretor americano. Tá? Pois, isso agora... Fora isso, teve mais um terceiro contato que eu tive. Outro. Em que o rapaz, ele tinha uma cópia, ele teve acesso a uma cópia da fita. Nem e era ele original, estava com a era uma fita cópia. em posse já há alguns anos. Estava com a fita em posse. Obviamente, ele entrou em contato com a gente porque viu que o programa tinha uma repercussão. Ele queria era o que eu estava a dizer vender também a fita. Queria vender a fita. Comigo não contacta Então, com certeza. Né? essa fita que eu vi, que foi dessa terceira pessoa, ele falou que ele teve acesso através do pai dele. Ele teve acesso através do pai dele, que na época o pai dele tinha feito algumas cópias dentro do próprio exército e ele conseguiu subtrair, digamos assim, uma cópia e guardar em sua residência, tá? Esse filho teve acesso, ele falou que o pai dele já não está mais vivo, ele teve acesso à fita. Ele teve que comprar um conversor no Mercado Livre e tal, não sei o que. Eu acabei ajudando ele, porque a fita que foi gravada é uma fita muito específica. Não é um VHS normal. É um VHS-C ou VHS-S, é uma fita menor.
Tem um adaptador, de certeza. Ele me mostrou a fita antes. Aí o que a gente fez? Eu mandei para ele um link do Mercado Livre com a peça adaptadora, que é um adaptador, em que você tem que colocar essa fitinha. É uma fita menor, é uma fitinha pequena que vinha numa filmadora. Ou seja, você tinha que colocar essa fitinha menor. Este terceiro parece que deve ter sido aquele viu, de certeza. Aquele conseguiu fazer com que ele lhe mostrasse alguma coisa sobre a gravação. Vamos só andar um pouco aqui para a frente. Ok. Que é para continuarmos. E realmente for real, a gente vai dar um jeito de levantar a quantia que você quer para comprar este conteúdo. Mas antes disso, vai ter que me mostrar alguma coisa. Você vai ter que me mostrar. Então a gente fez toda essa história. E aí um dia a gente marcou. Ele foi exibir a fita para mim. O conteúdo dela por uma call de WhatsApp pelo celular. A ver se a gente entende. E assim, o que eu vejo aqui é que ele conseguiu ver a fita, mas através do telemóvel, por uma chamada do WhatsApp. Não foi um encontro cara a cara, não foi mostrado ali numa sala onde ele estava presente, vendo um ecrã diretamente. Ele viu através do telemóvel. Ok, pronto, vamos lá ver então o que é que ele diz mais sobre o que viu. É que isto é interessante. Para quem não conhece este caso, o caso de Varginha, ocorreu em 1996, mas segundo os pesquisadores, segundo os ufólogos, já antes, nos anos anteriores, já havia movimentação de objetos voadores não identificados naquela área, e segundo a história toda, esse OVNI que acabou por se despenhar perto de Varginha, foi ali, acho que foi nos arredores, não foi bem Varginha, ali nos arredores, parece que foi abatido pelos norte-americanos quando passava por lá, e veio despenhar-se no Brasil, naquela zona. Mas quem quiser saber mais sobre o caso Varginha, também tem aqui na playlist, aqui no nosso canal, também temos alguns vídeos sobre o caso Varginha. Vamos então voltar aqui ao vídeo. Você vai ter que me mostrar. Então a gente fez toda essa história, e aí um dia a gente marcou. Pronto. Ele foi exibir a fita para mim, conteúdo dela por uma call de WhatsApp pelo celular. E assim aconteceu. Eu tinha chamado mais pessoas, eu pensei em gravar, pensei em chamar, por exemplo, sei lá, o Edu, né, o nosso produtor, ou o Guru, mas acabou que não deu, foi tudo muito em cima da hora. Ele ficava marcando e desmarcando com muita frequência, então ele marcava uma data, chegava na hora, eu ficava esperando, o cara sumia, de repente ele aparecia depois no dia seguinte e falava que não dava. Então assim, foi uma coisa... Esta situação que ele está a dizer de haver este vai e não vai, mostra não mostra, tem uma razão de ser, das pessoas andarem escondidas, porque segundo alguns ufólogos que pesquisaram na altura, ainda hoje pesquisam, dizem que sofreram até os telefones sob escuta, agentes infiltrados no meio da pesquisa. Na altura, isto até foi comentado por Edson Boaventura em alguns podcasts, que sofreram esse tipo de situação, de os telefones serem grampeados, de haver um infiltrado do grupo deles durante a investigação. Depois o Edson de Boaventura não é parvo nenhum, não é? Que veio a descobrir a situação e encostaram-no à parede. E tudo isto faz com que as pessoas tenham medo de falar, até neste caso, e ter. Agora, isto é um risco que o Alê, na minha opinião, da minha maneira, do que sei sobre o caso Varginha e sobre o que eu vos disse agora, sobre haver telefones grampeados, e ainda hoje eu acredito que haja ufólogos que investigam o caso Varginha que sejam monitorizados
não é? Porque isto não é brincadeira nenhuma. Isto aconteceu mesmo. Se não tivesse acontecido, não havia esta preocupação destas entidades que escondem este caso, não é? Em abafar. Portanto, aqui o Ale está a correr um grande risco também. Se um dia tiver a fita na mão, e vier e se ele se lembrar de pôr no YouTube ou de coisa, ele vai estar se calhar até em perigo. Vamos agora ver agora o que ele diz. Isto só para vos explicar o quanto isto é sério, não é brincadeira. Bem caótica. No final das contas eu consegui ver a fita. Agora é que Pelo vem a explicação celular. do que ele viu. A entidade biológica do ET de Varginha. E aí vocês vão me perguntar, o que eu vi lá, querido guru? O que você viu lá? O que é que tu viste lá? Eu realmente vi uma criatura nunca antes vista. Olhem, até vou fazer Isso seguinte, é verdade. vou meter aqui a Qual era o fotografia da contexto criatura da imagem? para vocês compararem com o que ele diz. E por que eu acho que não Ok? era fake? Vai aparecer tá? agora. Eu sou professor de cinema há alguns anos, trabalhei muito tempo com audiovisual, trabalhei muito tempo com cinema. Então, a minha especialidade em produção de cinema é justamente a parte de cenário, a parte de iluminação, a direção de fotografia. Ele rodou, ele botou a fita para mim. A primeira coisa que aparece assim, tem um falatório. Tem várias pessoas falando numa sala na fita. Isso é verdade, já foi A comentado. sala que aparece é uma sala ampla, Já é uma foi sala comentado por quem muito bem assistiu. equipada. Então, por si só, a sala que aparece na imagem já seria muito difícil de uma produtora pequena conseguir, ou conseguir produzir. Era uma sala realmente grande, assim, de uns 5x5, muito bem equipada, com aquelas luminárias grandes, assim, sabe? Eram tipo umas iluminações grandes com os braços telescópicos, assim. Tinham 2 ou 3 mesas do lado maiores, muitos equipamentos médicos ali do lado, o som caótico, assim, bips e não sei o que, pessoas falando, discutindo, colocando hipóteses do que seria, meio que um falatório, não dava para reconhecer direito o que era. Pois. E aí tinha um bicho na mesa, Da pequeno. criatura. A filmagem é colorida, mas é meio preto e branco, assim, a baixa qualidade do VHS, o monitor Vocês também. acompanhem aí aqui a fotografia. Então tinha um que eu estou bicho a pôr mesmo na aqui. mesa. Eu devo ter assistido por mais ou menos 1 minuto. Ele estava de costas e viscoso, corpo viscoso. Tinha Confere, mais ou oleoso. menos 1 metro. Era pequeno, magro. Um dos cientistas, lá dos médicos, começa a virar o bicho, né, com muito cuidado, e aí você consegue ver mais ou menos o rosto, né? Você vê que tem alguns comentários lá desses médicos que estão lá na fita, que falam que o rosto do bicho ele está deformado por conta de algum tipo de processo alérgico. Alergia. Então, assim, a criatura está muito mais deformada ali do que provavelmente ela estaria numa condição normal. Então, realmente estava muito fraca. Ou seja, a criatura não estava como na aparência normal que teria. Quando teria sido vista, por exemplo, pelas meninas lá em Varginha, lá agachada no muro, ou pelo Corpo de Bombeiros quando capturaram uma das criaturas, porque eu vou lembrar aqui que pelo menos 5 criaturas eram. 5. Vamos seguir aqui em frente então. O que ele diz. Não tem uma feição de nada que a gente tenha visto antes. Os tons são mais escuros mesmo. Marrom. Parecia ser mais roxeado, assim, pelo roxo, que eu consegui marrom. ver da filmagem da tela. O bicho estava muito fraco. Lembrando que a filmagem também não era na hora aquelas que coisas. O médico vira, assim, a mãozinha meio que cai. Ainda por cima vista através Era uma mão do mais ou telemóvel. menos normal, mas muito magra. Era de pele mesmo, era uma pele lisa, meio viscosa. O olho ele era mais saltado e na verdade ele tinha muita vermelhidão em volta, assim, então era um olho mais saltado, mas era como se fosse, parecia muito um olho
tipo como se tivesse inchado, assim, o olho meio que saltou para fora por algum processo de inflamação, né? O rosto estava liso também, mas sabe o que me lembrou, assim? Sabe aquelas fotos de quando alguém toma uma picada de abelha e a pessoa tem alergia e a cara incha? Fica aquela cara inchada com aquele olho, assim, aquela pele. E a pele ela fica muito lisa. Parecia que o rosto do bicho... Pode ser uma ação alérgica a alguns componentes do nosso planeta que eles não estejam habituados e que na altura o afetou. E se calhar quando as meninas o viram, já ele andava assim meio deformado, ou não sei, né? Não dá para perceber, né? Mas pelo que ele diz, e lá está, algumas coisas conferem, como a viscosidade da pele, parece que tem óleo, os olhos vermelhos, vermelhão, aquele vermelhão dos olhos, é assim, tudo vai batendo assim certo. Está aí a foto para vocês irem vendo e o que ele vai falando aí. Tinha sido picado assim por uma... É como se fosse um ser humano que tivesse um rosto picado, é mais ou menos essa estética que estava, né? E a boca tinha ficado meio pequena também por conta disso. Então assim, não dá para saber se é uma deformação por conta de alguma alergia, algum processo inflamatório gravíssimo. Então deu para ver tudo isso, né? Era um ser vivo da Terra. Assim, nunca vi nada daquele jeito, assim, nunca vi nenhum bicho daquele. Mas não dá para dizer que é um alienígena. Não dá para dizer que é um alienígena. Qual que é a minha teoria? Agora, atenção. Pelo que eu vi. Atenção, que é aqui que eu não concordo muito com ele. Vamos ouvir a teoria do Ale. Vamos lá. Me parece ser... Já voltou aqui, né? Me pareceu ser algum tipo de primata, que vivia no subterrâneo. Foi a sensação assim, que eu tive foi essa. Bem, então, de algum tipo de primata, de símio qualquer, com poucos pelos, né? Uns pelos mais grossos, com uma coloração de pele mais escura, e que por estar aqui fora na atmosfera estava sofrendo algum processo de alergia, alergênico muito severo, assim, estava tendo uma inflamação muito severa. Falar do primata, então mas foi que vivia nas profundezas da Terra. Como ele estava muito viscoso, parecia que a pele estava reagindo, tendo alguma reação à atmosfera. Então, assim, me pareceu muito ser algum tipo de animal não descoberto e que vivia no subterrâneo. Por conta dos olhos também. Será? Então o olho era maior. A estética do bicho, assim, parecia muito esses seres de cavernas. Parecia muito esses animais de documentários, né? Ok, Ali. Tudo bem. Cavernas. Então e a explicação da nave? Que foi despenhada, despenhou-se, que foi abatida pelos americanos, etc, que foi depois, veio os americanos para o Brasil, levaram depois a nave e algumas criaturas, levaram as criaturas inclusive. Como é que se explica então esse movimento todo? Se era uma criatura praticamente terrestre, como o Ale está a dizer. Não é? Aqui, se bem que temos que respeitar a opinião de cada um, e isto é a opinião dele, porque ele é que viu a fita, não é? Mas não vamos esquecer que houve todo esse frenesi dos americanos a baterem uma nave que era em forma de cilindro, acho eu, e que foi, antes de despenhar, foi vista por dois camponeses, uma senhora e um senhor, e que foi posteriormente foi despenhar-se ali nos arredores de Varginha. Agora, o que ele está a dizer aqui é completamente diferente, a opinião dele. Vamos continuar a ouvir. De seres que vivem na escuridão, no breu total, assim, sabe? Me lembrou um pouco isso, né? Então foi essa sensação que eu tive.
Pode ser um ser alienígena? Pode ser. Mas me pareceu ser algum tipo de animal biológico mesmo, que vive dentro de cavernas profundas e que por algum tipo os bichos saíram. Então, sei lá, se perderam e foram capturados. Aí tem algumas coisas que eu andei pesquisando, né, sobre isso. Eu estou dando a minha interpretação, tá? Tô dando a minha Pois, lá interpretação. está, temos que respeitar. Eu andei pesquisando algumas coisas lá sobre Opinião de cada um. Varginha e sobre São Tomé das Letras, que é muito próximo. E aí eu vi que tiveram cavernas lá, cavernas tanto em Santo Tomé propriedades das Letras privadas tem quanto cavernas bloqueadas áreas pelo governo. públicas, em que essas cavernas foram concretadas e foram colocadas está. barras de aço, foram colocadas grades. E se você pode procurar na internet, vocês vão ver lá, caverna fechada pelo exército sei lá, em Varginha, caverna fechada, lacrada em São Tomé das Letras. Você vai olhar lá, o que eles fizeram? Eles fizeram uma cerca em volta. Daí ele tirar estas conclusões também, que era um ser das profundezas da Terra, que vivia nas cavernas, etc. Tem o seu quê, não é, também? Mas também podem ser as cavernas utilizadas por eles quando cá vêm. E daí se calhar ele também terem lacrado as cavernas, salvo erro. Existem só em São Tomé das Letras existe N cavernas, muitas mesmo, acho que mais de 300, acho eu. Se eu estiver errado, corrijam-me aí nos comentários, mas acho que é isso. Daí ele tirar estas conclusões, pronto, de ser um ser que vive nas profundezas. Mas é assim, eu também deixo aqui a pergunta, então e se fosse assim, não haveria muito mais e até hoje não teriam saído muitos mais ao longo destes anos todos, mesmo lá, não é? Não teriam havido mais incidentes desses? Pois, não sei. Vamos continuar aqui. É uma cerca alta de arame farpado, e depois eles colocaram barras de ferro com uma trama das duas uma, bem fina, bem fechada, de vedar as cavernas para segurança, bem na boca da caverna mesmo, dos curiosos. E aí lá eles falam, não, isso situação foi feito para preservar o patrimônio histórico da caverna, não sei o que lá. Mas assim, o que eu acho, na minha opinião, é que eles chegaram à conclusão de que esses seres de Varginha saíram de dentro da terra de alguma forma. Tem cavernas muito profundas em São Tomé das Letras, em Varginha também. Procurem aí, depois vocês vão achar, tá na internet. Como é que explicam tem então matérias de vários anos atrás aí, a nave que vieram de buscar, cavernas que foram fechadas, não é? Nave então eu acho que eles chegaram à conclusão buscar de que os bichos saíram do fundo das cavernas por algum motivo, sei lá, ou eles se perderam, eles saíram do habitat natural, que era mais úmido, sem iluminação, então sem luz nenhuma, né, aquele breu total. Tudo bem, mas a questão é que houve testemunhas que viram a nave a perder altitude, etc. Isso daí entra um pouco em divergência o que ele está, a opinião dele, não é? Mas pronto, ele tem a opinião dele, mas eu acho que não, a minha opinião é que não. O que é que vocês acham? Escrevam aí nos comentários o que é que vocês acham. Se o Alé, sinceramente, se a opinião dele é a mais válida, se é que continua desde sempre, que vieram do espaço, neste caso. Deixa cá continuar aqui para ouvir mais um bocadinho. A concentração de oxigênio também era interessante. diferente. E aí, quando o bicho saiu e fugiu para cá, né, fugiu para a superfície, ele teve uma reação alérgica, inflamatória, tudo que tem aqui em volta. Pode ser, sei lá, as plantas, a poluição, o oxigênio mesmo, seja lá o que for, ou tiveram contato com alguma coisa. E aí acabou gerando uma deformação muito maior, que acabou gerando esse espanto todo. Então,
O bicho ele tinha a cabeça desse animal, dessa entidade biológica que eu vi, ela estava meio inchada mesmo, deformada, mas me lembrou muito esse negócio de quando alguém que é alérgico toma uma picada de abelha na cara. Então tinha umas protuberâncias, assim, mas pareciam que eram uns processos inflamatórios mesmo. Então, essa foi a sensação que. As protuberâncias ou os altinhos na cabeça, como vocês podem ver aqui na fotografia que eu tenho aqui no ecrã, existem. Lá está mais um encaixe que bate certo com a criatura que as meninas lá em Varginha e as testemunhas viram, as tais protuberâncias na cabeça. Bem, já são aqui duas ou três coisas que se encaixam: o corpo viscoso, as protuberâncias, os olhos vermelhos. Que eu tive, não é? Então, foi isso que eu vi. Foi essa movimentação dentro de uma sala muito bem equipada. Então tinha médicos, militares lá, não sei o que, todo mundo discutindo, e tinha esse bicho lá, né? O que era esse bicho? Essa é a interpretação que eu estou dando para você, tá? Pois. Então o que eu vi na fita realmente não parece ser nada que a gente tem aqui na Terra, mas a criatura que estava lá parecia estar tendo uma violentíssima reação alérgica e inflamatória. E a interpretação que eu fiz desse caso é isso. Me lembrou muito esses seres que vivem em cavernas completamente escuras ou vivem em regiões abissais, não é? Então lembrou o olho com uma membrana, o olho escuro com uma membrana. Então a boca pequena também, mas provavelmente por conta dessa inflamação. Então o que eu acho é isso. Inclusive até colocaram aqui comentário de uma gruta que foi fechada aqui, que eu até encontrei também. Cadê? A Gruta do Carimbado. Então, Gruta do Carimbado, em São Tomé das Letras, foi lacrada. Tá? Essa é o que colocaram aqui. Eu tinha pesquisado, eu tinha encontrado mais grutas e cavernas que foram lacradas e tal, não é? Que então, na minha interpretação, é isso, tá? Eu acho que os bichos, de alguma forma, escalaram a caverna, muito profunda, uma caverna, sei lá, com quilômetros de profundidade. Eles estavam extremamente adaptados às condições específicas, né, do ecossistema que existe embaixo da terra, com extrema umidade, com pouca iluminação, condições diferentes, de repente, de oxigênio, então de pressão também, de temperatura, de calor. Bem, eu pessoal, acho que quando os bichos... Eu acho que deu para perceber, aqui o vídeo também está no final, acho que deu para perceber mais ou menos o que ele viu, não é? Bem, então o que é que vocês acham? Acham que o Alé tem uma explicação plausível? Que realmente são criaturas que vieram debaixo da terra, de grutas? Ou continuam com a descrição normal, que é vieram lá de cima, de outro planeta, ou sabe-se lá de onde? É assim, para mim, visto que há testemunhas também que viram a nave e etc, que houve um inclusive a nave foi abatida por norte-americanos e veio a cair no Brasil, precisamente ali nos arredores de Varginha, e que trazia essas criaturas. Eu continuo a achar que é esta versão. Agora, deixem aí nos comentários o que é que vocês acham, que realmente de onde é que vêm as criaturas, se são daqui, se não são daqui, se são do espaço. Posso lembrar também que vou deixar aqui na descrição do vídeo o canal Paranormal Experience, e vou deixar também aqui a entrevista que eu fiz ao Edson Boaventura Jr., que fala sobre também o caso Varginha, e falamos um pouco também dessa situação da nave ter sido abatida, etc. Vão lá ver a entrevista, eu vou deixar aqui na descrição também. Bem, por mim é tudo agora, e não se esqueçam de deixar também o like,
inscrever-se aqui no canal no Paranormal Tuga. E é isso, pessoal. Até ao próximo vídeo.